Olá, meus amigos da internet. Estou gravando este vídeo aqui mais uma vez sobre matemática básica. Eu vou resolver aqui uma equação. Ela é uma equação exponencial, né? Uma equação assim com um entendimento bem complexo, né? Então veja só como que ela está escrita, ó. Vou ler para vocês, ó. Nós temos aqui uma equação na incógnita x, né? Só que essa equação, pessoal, ela é uma equação exponencial, né? Por que ela é exponencial? Pelo seguinte motivo, ó. Vejam só. Eu tenho aqui, ó, x elevado a 2x menos, aí ele abre um parêntese aqui, aqui ele coloca uma expressão, x elevado ao quadrado mais x, né? Fecha o parêntese, multiplica por x elevado a x, mais x elevado ao cubo. Tudo isso aqui ele iguala a zero, né? Então, é uma equação exponencial por causa que nós temos a incógnita x nos expoentes, ó. Nós temos aqui, ó, em x elevado a x, em x elevado a 2x, nós temos um incógnita x aqui nesse expoente 2x, ó. Tem um x aqui, ó. E aqui também nós temos x, ó, no expoente, ó, nesse x elevado a x, né? Ela também pode ser também chamada de uma equação de segundo grau, né? Eu poderia muito bem transformar essa equação numa equação do segundo grau, fazendo mudança de incógnita, pessoal. Mas por esse caminho é um pouquinho complexo de fazer. Eu vou utilizar, né, para resolver essa equação algumas transformações, né? Eu vou fazer algumas modificações aqui, transformando isso aqui tudo em dois fatores, né? Então, como que eu vou fazer para transformar isso aqui em dois fatores? Ó, veja só. Vou fazer o seguinte, está vendo essa expressão aqui, ó, x elevado ao quadrado mais x elevado a x? Eu vou desenvolver essa expressão. Então, eu vou copiar aqui nessa linha. Vejam só, ó, x elevado a 2x eu vou copiar. Agora, preste atenção, pessoal. Ó, eu tenho um sinal de menos aqui e tenho esse x elevado a x aqui. Eu vou fazer aqui a propriedade distributiva. Eu vou fazer esse x elevado a x por x ao quadrado e esse x elevado a x eu vou multiplicar por x. Mas tomando cuidado com esse sinal de menos aqui, ó. Então eu vou fazer assim, ó, x elevado a x, vou multiplicar por x elevado ao quadrado. Só que é menos, ó, porque menos com mais é menos. Então eu vou copiar menos, aí eu vou copiar assim, ó, x elevado a x, que é essa expressão, e vou fazer vezes x elevado ao quadrado, que é essa daqui, né, que é esse termo aqui, né. Aí eu vou fazer aqui, ó, agora, ó, vou fazer menos com esse mais aqui, eu faço menos. Agora eu vou multiplicar x elevado a x por esse x. Então vai ficar assim, ó, x elevado a x vezes x. Vai ficar só isso aqui, ó, x elevado a x, que é esse termo, vezes esse x aqui, né? Até aqui, pessoal, eu já consegui tirar esse parêntese. E vou fazer mais x elevado ao cubo igualar a zero. X elevado ao cubo ser cubo. X elevado ao cubo é essa expressão que eu vou só copiar aqui, certo? Muito bem. Agora, pessoal, vamos prestar atenção agora no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou ter que refatorar isso daqui, eu vou fatorar isso aqui de uma outra forma, né? Eu vou fazer assim, ó. Observa aqui, ó, eu observo que eu tenho um x elevado a 2x aqui, e eu tenho um x elevado a x aqui, não tenho? Né? Entre esses dois termos aqui, não tenho? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esses dois primeiros termos, eu vou colocar em evidência o x elevado a x. Vou abrir um parêntese aqui de novo. E vou dividir essa expressão por x elevado a x. Então, como é que fica? Ó, x, então isso aqui vai ficar assim, ó, x elevado a 2x. Vai dividir x elevado a x, não vai? Então, isso aqui significa que eu vou ter que fazer x elevado a 2x menos esse x aqui, ó, né? Então, isso aqui vai ficar somente x elevado a 2x menos x elevado a x. Significa dizer que x elevado a 2x dividido por x elevado a x vai ficar somente x elevado a x. Eu vou copiar dentro do parênteses aqui, ó, né? Eu estou dividindo esse termo, x elevado a 2x, por x elevado a x. Então eu copio a base, que é x, e subtraio esse expoente. 2x menos x fica x, né? Aí eu vou ter menos. Agora eu vou dividir essa expressão, ó. Essa expressão está assim, ó, menos x elevado a x vezes x elevado ao quadrado, dividido por esse x elevado a x. Esses dois termos aqui vão se simplificar.
vai ficar apenas x elevado ao quadrado. Eu vou copiar aqui, ó, x elevado ao quadrado e fechar o parênteses aqui, ó. Então ficou só essas duas expressões fatoradas, ficou x elevado a x, multiplicando por x elevado a x, menos x elevado ao quadrado, né? Muito bem. Agora, pessoal, vamos prestar atenção agora nesses dois termos aqui, ó. Observa que eu tenho em comum entre esses dois termos aqui, ó. Eu tenho um x aqui e tenho um x ao cubo aqui, não tenho? Eu vou colocar em evidência entre esses dois apenas o x normal, né? Um x normal. Porque, olha só, esse x está elevado à primeira e esse aqui está elevado ao cubo. Eu vou colocar aquele que tem o menor expoente, no caso somente o x. Aqui eu vou fazer o que? Vou deixar o x em evidência e abrir um parêntese aqui. Vou dividir esses dois termos por x. Quando eu dividir x elevado a x vezes x por x, vai ficar apenas x elevado a x aqui, né? Aí agora presta atenção, pessoal. Agora tem que tomar muito cuidado para ter um mais aqui e um menos aqui. Se eu vou dividir x ao cubo por menos x, tem que tomar cuidado com a regra de sinal. Mais com esse menos eu faço menos. X elevado ao cubo dividido por x, o que vai acontecer? Ó? X elevado ao cubo dividido por x, né? Então vai ficar x, e esse 3 aqui tem 1, então eu vou fazer 3 menos 1, então vai ficar x elevado ao quadrado, né? Então significa que x ao cubo dividido por x é apenas x elevado ao quadrado. E fechou aqui, iguala a zero, certo? Muito bem. Até aqui, sem muita novidade, certo? Pessoal, agora presta atenção o que eu vou fazer aqui, ó. Observe que eu tenho aqui, ó, dois fatores aqui, x elevado a x, multiplicando x elevado a x menos x elevado ao quadrado, menos x, multiplicando por x elevado a x menos x elevado ao quadrado. Observe que esse fator é o mesmo desse. Então eu vou colocar agora em evidência nessa linha esse x elevado a x menos x elevado ao quadrado. Eu vou fatorar toda essa expressão por essa expressão aqui, ó, x elevado a x menos x elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Quando eu dividir essa expressão toda por x elevado a x menos x elevado ao quadrado, vai ficar apenas x elevado a x, que eu vou colocar dentro desse parênteses aqui. E aqui, ó, esse daqui, o que acontece? Se eu dividir essa expressão toda, x multiplicando x elevado a x menos x elevado ao quadrado, tudo isso aqui, se eu dividir por x elevado a x menos x elevado ao quadrado, vai ficar apenas o menos x aqui, ó. Então eu fecho o parênteses e igualo a zero, certo? Agora, a partir desse ponto, pessoal, observe que essa equação eu transformei ela em dois fatores aqui, ó, de primeiro grau, tá vendo? Eu transformei ela em dois fatores, quer dizer, eu transformei em dois fatores, né, igualado a zero. Então, pessoal, depois de toda a simplificação que foi feita, nós vamos chegar nesses dois fatores, ó, x elevado a x menos x elevado ao quadrado, multiplicando por x elevado a x menos x igual a zero, né? Quer dizer, toda a fatoração que foi feita aqui vai ficar desta forma a nossa equação, né? Agora aqui, pessoal, eu vou aplicar uma propriedade das igualdades que diz assim, ó, quando eu tenho dois fatores, ó, AB igualado a zero, isso aqui é o mesmo que dizer ou A é igual a zero ou B é igual a zero, né? Então eu vou aplicar aqui essa propriedade da igualdade, né? Primeiro procedimento, ó, eu posso dizer que isso aqui, ou x elevado a x menos x elevado ao quadrado, vai ter que ser igual a zero. Então significa que x elevado a x vai ser igual a x elevado ao quadrado. Eu ponho esse x elevado ao quadrado para o signo membro. Observa que as minhas bases estão iguais. Isso aqui vai ser verdadeiro se o x for igual a 2. Então, o x igual a 2 é uma das soluções para essa equação aqui, né? E a outra solução seria dizer que x elevado a x menos x, que é essa expressão, também eu posso igualar a zero. Então significa que x elevado a x aqui, ó, vai ser igual a esse x no segundo membro, né? Então ele troca de membro, muda o sinal. Como o expoente aqui é 1, então olha só, x elevado a x vai ser igual a x elevado à primeira. Como as bases aqui são iguais, isso aqui vai ser verdadeiro se o x for igual a 1, né? Então a solução para essa equação aqui, ó, x elevado a 2x menos x ao quadrado mais x multiplicado por x elevado a x mais x elevado ao cubo, tudo igual a zero, vai ser ou x igual a 2 ou x igual a 1, certo? Então tá aí, pessoal. Mais uma vez agradeço a todos pela atenção e valeu! Tchau! Bons estudos! Tchau!